Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da apostila que eu ponto como prova, ok? Então, a água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso. Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro através de processos que recebem nomes específicos. Então, isso daqui é lá das transformações de água, sólido para líquido, líquido para gasoso e assim, né, voltando, e tem os nomes específicos. Aqui ele quer saber, um dos casos é quando ela muda do gasoso para o líquido, ou seja, ela está aparecendo, ela está no ar e se torna líquida, tá? Qual que é? É a condensação. Lembrando, a sublimação é do sólido para o gasoso diretamente, a vaporização é do líquido para o gasoso, a solidificação é do líquido para o sólido e a fusão é do sólido para o líquido, tá? 2. No inverno, quando uma pessoa fala, é liberada uma espécie de fumaça pela boca, né? Que aí nunca brincou, né? Ficar fazendo fumacinha, né? Vendo a fumacinha sair. Por que que isso acontece? O nosso ar aqui dentro está quente. E quando a gente expele ele, né? Ele sai no formato gasoso. Como o ar está muito geladinho, está muito frio, esse ar quente, ao entrar em contato com o ar gelado, né, do ambiente, se condensa, tá? Olha lá, o vapor de água presente no ar que liberamos pela boca se condensa no momento em que entra em contato com o ar frio. Sabe quando a gente acorda, às vezes, de manhã, e lá o carro tá todo molhado? Você vai falar assim, uai, mas choveu? Não, não choveu. O que que aconteceu? O ar estava mais quente, né? Entrou em contato com a superfície fria do carro, então a água que estava no ar passou do estado gasoso para o líquido. Assim também é quando a gente está fazendo comida, a gente põe a tampa está seca, de repente o que? A tampa fica toda cheia de gotículas. Por quê? A superfície da tampa está mais fria do que o vapor de água saindo. O vapor entra em contato com essa superfície fria e passa do estado gasoso para o líquido, ou seja, condensa. Certo até aí? Vamos para 3. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Alguém aqui já fez alguma arte dessa? Eu já fiz. Eu já fiz a cabeça, né? Só que eu não misturei. Eu cheguei só a usar água sanitária e fiquei fechada no banheiro. Ah, retardada, né? E fiquei bem mal, sufoquei bastante, tive que sair, quase que eu fui para o hospital, mas não precisou, não. Mas a pessoa aqui, ela fez uma misturada, ela pegou água sanitária, misturou com sabão em pó lá, ó, e amoníaco. Meu Deus do céu, amoníaco é um trem fedorento, né? Na hora que você põe ele aí que o trem borbulha. O que que aconteceu? Ela misturou, o negócio começou a borbulhar, né? E nessa reação, porque houve uma reação química, né? Soltou fumaça, alterou a composição dos ingredientes que ele pôs, tá? Então, com essa mistura, houve uma transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos, né? Isso é muito perigoso. A gente não pode ficar falando assim, eu vou fazer uma misturinha para tirar uma sujeirinha aqui do box do banheiro, do piso do chão, né? Então, não vai nessa, gente. Não fique fazendo misturinhas com produtos químicos que você tem na sua casa, porque são produtos químicos e são perigosos, tá? 4. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1.000 metros, observa-se que quanto mais para cima eu vou, menor é a pressão sobre tudo que está lá, né? Então, as moléculas ficam mais dispersas, tá? Quanto mais para baixo eu for, mais pressão vai agir sobre os corpos que estão e mais presas as moléculas vão ficar.
Quando quanto mais alto eu tiver, vou fazer um cafezinho, né? A minha água vai ferver mais rápido do que se eu tiver lá na praia. Por quê? As partículas, quando a gente está num lugar mais alto, estão mais longinhas uma da outra. Então, elas têm mais mobilidades, elas conseguem se soltar melhor. Então, elas vão borbulhar mais rápido, elas vão conseguir se desprender mais rápido. Alternativa C. A água ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Alguma dúvida até aí? Manda lá no grupo, hein? 5. Uma determinada substância pura, um tipo de álcool, solidifica-se quando a temperatura chega a 25 graus. Então, quando ela chega a 25 graus, o que acontece? Ela vai passar do líquido para o gasoso, tá? É a temperatura de fusão dela, olha lá, ó. Olha lá, o ponto de fusão corresponde à temperatura na qual uma substância passa do sólido para o líquido. Essa temperatura é a mesma quando a substância se solidifica, ou seja, passa do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, olha lá, 25 graus, ela se solidifica, né? Se ela estiver no estado líquido, ou então ela começa a derreter se ela estiver no estado sólido, tá? Então, aqui vai ser o ponto de fusão, é 25 graus, tá? Por que não é ebulição? Ebulição é quando ela está passando do líquido para o gasoso, tá? Certo até aqui? 6. Considere os valores das temperaturas de fusão e de ebulição. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisiquinha aqui. Deixa eu ver, desenhar. Vamos ver se eu vou dar conta de desenhar aqui um negócio aqui. Vamos ver. Tá. Ó, considere os valores das temperaturas. Tudo que tiver abaixo, olha só, da minha temperatura de fusão, vai estar no estado sólido. Que coisa feia, vai estar tudo bem. Então, olha só, tudo que tiver daqui para baixo vai estar no estado sólido, essas substâncias que eu estou mostrando aqui, a substância 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Não são para todas aqui, a gente generaliza não, tá bom? Toda a temperatura que estiver aqui nesse meio, tá? Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, em qualquer uma dessas substâncias, vai estar no estado líquido. Ó, líquido. E toda temperatura que estiver acima de qualquer uma dessas aqui, olha só, tiver acima de qualquer uma dessas, tá? Referente a essas substâncias, vai estar no estado gasoso, ok? Com base nessas informações, é correto afirmar que... vamos voltar aqui. Aí. Saiu daqui, meu Deus do céu, tudo bem. Olha lá. 1 é líquido a 30 graus? Então, olha só. 1 é líquido a 30 graus? 30 graus, ele vai estar o quê? Acima de menos 183. Então, essa substância 1 a 30 graus, ela vai estar no estado gasoso. Então, está errada essa alternativa aqui. A 2 é gasoso a 25 graus. Então, aqui a minha temperatura 2, minha substância 2. A 25 graus, 25, aonde que o 25 vai estar? Ele vai estar entre o menos 63 e o 61, tá? Ele vai estar entre essas duas temperaturas. Então, a substância 2 a 25 graus, ela está no estado líquido. Então, errado também. Por que sai? Não era para sair. A 3. 3 é sólido a 25 graus. 3 é sólido a 25 graus. Aonde que vai estar o 25? Olha lá, o 25, ele está abaixo de 41. Então, ele vai estar no estado sólido. Olha lá, é a alternativa C. Vamos ver essas duas aqui para entender. 4 é líquido a 480 graus. Não, 480 graus está abaixo de 805. Olha só, ele está bem abaixo.
Então, a minha substância 4 a 25 graus, a minha substância 4, quando ela está a 480 graus, ela está no estado sólido. E 5 é gasoso, 5 é gasoso a 2.400 graus. 2.400 está entre 2.830 e 1.500 aqui. Ela está entre essas duas, então ela estaria no estado líquido, tá? Alguma dúvida até aqui? Vou apagar, que senão isso aqui vai ficar me aparecendo lá nos de baixo. Vamos ver, cadê? Onde está? Aqui, aqui. Vamos continuar, então. 7. Verifica-se que um tipo de solda, uma liga metálica, formada por 63 graus, 63%. Deixa eu pegar a minha apostila, que eu consigo enxergar melhor aqui. Onde ela está? Aqui, achei. Verifica-se que um tipo de solda, uma liga metálica formada por 63% de estanho e 37% de chumbo, mantém-se constante na temperatura de fusão. Volta lá na página 13, que lá tem dois gráficos. Um está mostrando uma mistura eutética e a outra está mostrando uma mistura azeotrópica. Mistura eutética, olha só. Temperatura de fusão constante, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição variável, ou seja, essa mistura aqui dessa liga é uma mistura eutética, tá? Por quê? Mantém a sua temperatura no ponto de fusão constante, não altera. Olha o gráfico lá na página 13, tá bom? Você vai ver que a temperatura de fusão fica retinha. Aí chega na temperatura de ebulição, ela dá uma subidinha, tá? A azeotrópica é ao contrário. A de fusão sobe e a de ebulição mantém constante, tá bom? 8. Durante a mudança de estado de uma substância, a temperatura se mantém constante, a pressão constante, tá? Se isso para substâncias, na maioria delas, tá bom? Por quê? Quando a pressão se mantém constante, a temperatura também vai se manter até ela passar totalmente de um estado físico para o outro, tá bom? Ela só ocorre algumas mudanças em alguns tipos de misturas, certo? Então, alternativa D, a 8. 9. Dado o diagrama. Qual que é a alternativa correta? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, esse aqui é uma mistura o quê? É uma mistura eutética, tá? Porque, olha lá, ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável, tá? Então, vamos ver. O diagrama representa o resfriamento de uma substância? Não, o contrário, né? O aumento de temperatura dela, né? Ela só subindo aqui, ó. B. A temperatura no tempo zero representa o aquecimento de um líquido. Não, o tempo zero ia estar bem aqui, ó, tá? Então, não vai estar o aquecimento de um líquido, nem não começa em 10, aqui para começar, né? 210 é a temperatura de fusão do material. Então, vamos lá, 210. Não, ó. Aqui ele já vai estar acabando, né? A temperatura de fusão dele é 200, a temperatura de ebulição dele é 200 e a temperatura de fusão aqui, ó, é 80. Olha só a temperatura de fusão, porque é quando passa do sólido para o líquido, do líquido gasoso, tá? Então é 80. A transformação de X para Y é um fenômeno químico. Oi? Não. Físico. Está mudando o estado físico da matéria, tá? E 80 é a temperatura de fusão, que eu acabei falando, né? Aqui, ó. Temperatura de fusão, 80, e temperatura de ebulição é 200. Então, alternativa E. 10. Uma lei química expressa regularidades nos processos químicos.
permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamentos de fenômenos que pertencem ao contexto de aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades. Então, olha só, vamos ver por que é a alternativa D. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual a sua origem ou método para obtê-las. Por que é essa? Lembra? O que é a lei da conservação, da lei das proporções, né? Para eu poder fazer uma reação química, eu não posso ir colocando elementos aleatórios, mesmo que sejam aqueles elementos que vão fazer a minha substância. Eu não posso pegar um tiquinho desse, outro tiquinho daquele. Não, eu tenho uma proporção a ser seguida. Se eu usei 50 de A e 50 de B para fazer 100 do meu produto, né? Para eu fazer 200 do meu produto, então eu tenho que pegar 100 de A e 100 de B. Eu tenho uma proporção a ser seguida, tá? E a 11. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantas gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, aqui é fazer uma conta. Vamos pôr aqui e aqui. Então, eu tenho 46 gramas, né, de sódio, que reagem com 32 de oxigênio e me formam peróxido de sódio, tá? Então, olha só. Se eu tenho 46 gramas de sódio para obter 156 gramas, tá? Quanto de sódio eu tenho que ter? Opa, perdão, gente. Espera aí que eu confundi aqui. Vamos apagar isso aqui, ó. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7. Então, aqui dá 78, ó. Olha só, desculpa. Olha lá, 46 gramas de sódio mais 32 de oxigênio me forma peróxido de carbono. Eu somando esses dois, dá 78. Quantas gramas de sódio eu preciso para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, aqui eu faço o quê? Tá? Então, fica 78x igual 46 vezes 156. Espera aí, que agora eu já não sei fazer conta de cabeça, não. Então, vamos. 46 vezes 156 vai dar 7.176. Eu quero isolar o meu x, então x fica dividido por 78, tá? Então, dividido por 78 vai dar x igual a 92. Alternativa E. Certo aí, pessoal? Entenderam como faz a conta? Qualquer dúvida, só chamar no grupo que eu estarei à disposição. Tchau, tchau.